Olá, meninas, tudo bem? Bom, hoje é dia de Tiradentes, feriado nacional. E como é um feriado que não foi adiantado, nem nada, e geralmente não há a aula no polo, claro que não vou deixar você sem a aula de hoje. A terceira aula de teorias e práticas do currículo. Hoje nós vamos falar sobre o currículo escolar, ok? Semana que vem, normal, 7h05, passarei o link para a gente ter aquela live gravada, gravar a live e depois eu subo no YouTube para vocês. Então, por isso que hoje essa foi direto para o YouTube, ok? Bom, hoje, como eu falei, nós vamos ter a terceira aula de teorias e práticas do currículo e iremos ver o currículo escolar, né? A gente vai refletir como o currículo se materializa no dia a dia da escola, identificando como as avaliações externas interferem nessa concretização, né? O que são essas avaliações externas? São as avaliações geralmente feitas pelas instituições ou organizações fora do âmbito escolar, fora daquela escola, né? Por exemplo, o SARESP e a Prova Brasil são avaliações externas, né? Que são aplicadas dentro da prova. Então, não é feita pela aquela unidade de ensino, né? Então, a gente vai compreender a efetivação do currículo no cotidiano da escola, ok? Primeiro, a gente precisa entender três coisas, né? Por que ensinar? Para quem ensinar? E o que ensinar, né? Essas três perguntas são a base de quando vamos pensar no currículo da escola, né? Aí você deve me perguntar, ué, mas a gente falou muito da BNCC, que a BNCC norteia, né? É a base. Sim, né? O currículo da escola, pode ser adaptável a partir da BNCC e também dos sistemas específicos de cada rede, né? O governo do estado de São Paulo tem um currículo paulista, a prefeitura de São Paulo tem o currículo da cidade, que são adaptações, né, regionais da BNCC. Curiosamente, o currículo da cidade sofre uma alteração que vem do currículo paulista, que sofre uma alteração que já é uma, aliás, sofre não, o currículo da cidade já é uma alteração do currículo paulista, que é uma alteração do BNCC. Agora ficou bem claro. Então, vai melhorando o outro, né? O seu que está acima, né? Até ficar uma coisa mais micro, né? Vem do macro, que é a BNCC, que é a base, né? E vem diminuindo até chegar naquela região. Só que até o próprio currículo da cidade, que é o currículo, por exemplo, da cidade de São Paulo, ela pode sofrer, sim, algumas adaptações, algumas inclusões, né? Que vai estar previsto, por exemplo, lá no projeto político-pedagógico da escola, né? É que a diferença é que o projeto político-pedagógico, o PPP, ele é como se fosse uma certidão de nascimento, como se fosse um RG, um RG com um CPF e também uns exames médicos conjuntos da escola, para mostrar como que é a escola. Só que as outras coisas que são inseridas, elas estarão justamente constante nesse documento, mas eu consigo desgrudar ele para poder tratar exclusivamente dele a partir desse documento, né? As outras duas questões, né, para a gente pensar, né, a primeira foram as três perguntas. A primeira foram as três perguntas, que é o que pensa para a gente pensar no currículo. As outras duas questões são as concepções pedagógicas do currículo no processo de ensinar e de aprender, né? Como eu vou fazer isso, né? E aí vem aquelas perguntas, né? Por que ensinar, para quem ensinar e o que eu vou ensinar? Então, como eu vou fazer essas três articulações para poder criar um modo de ser algo muito efetivo no dia a dia da criança, no dia a dia dos alunos, né? E, por último, a proposta curricular da escola e a avaliação da aprendizagem, né? A gente já teve a disciplina de avaliação, eu acho, não sei se foi esse ano, foi ano passado, agora estou em dúvida, mas a gente já teve. Se não teve, vocês vão ter mais para frente. Mas a avaliação, ela quebra aquele estigma de que a prova vai comprovar o quanto que a criança aprendeu. Hoje não é mais assim, né? A proposta curricular, ela tem que estar em consonância em mapear quem é o meu aluno, né? E mapear não é exclusivamente a prova final que está lá no fim. Não, pelo contrário. Eu tenho que mapear, inclusive, diagnosticando o conhecimento dele. Ele auferindo o quanto ele já sabe, né? E além disso, que a diagnóstico é no início. Além disso, no meio desse processo, tem outras avaliações que nós chamamos de
formativas, né, que vão mostrar o quanto eu estou melhorando, o quanto eu estou indo ao encontro daquilo que eu me propus a fazer com os estudantes, se eu preciso melhorar minha praxis, ou se eu preciso até mesmo trazer outros conteúdos ou dar uma outra direção àquilo que eu estou ensinando. Então, isso a gente precisa compreender para entender o currículo dentro da escola, ok? Só um instantinho. Agora sim. Voltei. Então, para começar, o currículo no contexto escolar, né? Então, a gente, para entender o que é o currículo, a gente precisa entender qual é a função social da escola a partir da década de 1990, né? Por quê? Porque a partir da promulgação da Constituição de 1988 e também a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a escola sofre profundas alterações, né? Porque antes nós não tínhamos nenhum documento, com exceção de alguns trechos, como nós vimos no. Eu acho que foi com vocês que eu vi. Acho que foi nas outras, das constituições. A gente tinha algumas coisas mostrando nas constituições anteriores, falando sobre o que é educação, o que é direito, né? Que era até direito, né? Mais ou menos. E acabam sendo interferidos por outras leis. Mas a partir da Constituição de 88, que determina que a educação de fato é um direito para todos, e a UECA reforça que a educação, a escola, o direito de ir à escola é não só um direito, mas também um dever da família para levar as crianças, a função ela acaba se alterando, onde exclusivamente nós íamos para apenas estudar. Hoje, nós, inclusive, vemos nessa pandemia que a escola se tornou um espaço necessário, né? E tem um espaço que as pessoas costumam muito associar que está errado. Vocês já sabem qual é, mas eu vou repetir. Mas por quê? Primeiro, vamos focar na função social da escola. A escola também se tornou um ponto onde, para diminuir as desigualdades, especialmente na parte de alimentação das crianças, se tornou também um lugar de assistencialismo. E não é de um assistencialismo de modo ruim, porque a palavra assistencialismo ela tem uma conotação muito dura, né? Muito equivocada. E na parte, no caso da escola, ela é totalmente equivocada, né? Esse assistencialismo, ela se torna também algo que também vai nortear o que é ter um monte de pessoas ali, aquelas micro-sociedades dentro dela, né? A outra parte que é a função, que não é função social, é a parte de depósitos de crianças, né? Que é uma coisa que eu critico bastante, que a escola não é um lugar onde eu preciso deixar meu filho porque eu preciso trabalhar. Não, a escola não é para isso. Ela não tem essa função. Isso aí já nem é função social, isso aí é uma função particular das famílias que possuem uma criança em idade escolar. A escola é um lugar para a criança aprender a socializar. Isso é muito importante deixar bem frisado. Então, a partir da década de 1990, a função social da escola ela começa a estabelecer mecanismos de controle e avaliação da qualidade dos serviços educacionais, até porque já estavam começando a querer alterar o formato de como era a educação, né? E também nós já estávamos sentindo que a própria educação já tinha um novo conceito, um novo entendimento do que é ensinar, do que é avaliar, né? Além disso, uma das funções sociais da escola é promover e garantir a materialização dos princípios meritocráticos e competitivos, né? Que, curiosamente, hoje tem uma função assim meio deturpada, né? O princípio meritocrático é porque pelo mérito, né, que as pessoas elas iam conseguir avançar através dos próprios méritos dela. De fato, né, elas têm realmente que avançar através dos méritos dela. Mas a gente precisa entender também qual é o contexto que ela vem, se todos têm
as mesmas oportunidades para ter esse mérito, né? E também competitivo, até porque a escola, né, ela segue um padrão do governo que ela está. E apesar de nós termos 14 anos do governo do PT, nós somos uma sociedade capitalista, nós vivemos o neocapitalismo, né, que foi inaugurado lá no Collor, em 1990, e vem até hoje. Por mais que, por exemplo, no governo do PT tem aquela questão da funcionabilidade social do governo e tal, nós ainda vivemos num mundo que é, sim, competitivo, né? Então, a gente tem que preparar também as crianças para esse mundo, né? E também, por último, como função social da escola, articular a produção educacional às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho, né? Daí vai ao encontro do competitivo que falamos agora. Né? Por quê? Porque eu não preciso preparar um aluno que apenas com aqueles conceitos gigantescos de ciências, filosofia, sociologia, aquelas coisas mais bem rabuscadas. Eu preciso sim apresentar para que ele possa ter o conhecimento, mas eu não preciso aprofundar tanto e transformá-lo praticamente num próximo, uma pessoa que vai estudar o dia todo apenas aquilo, né? Então, porque o próprio mercado de trabalho não precisa disso. Que eu acho que é uma pena, né? Deveria, especialmente a parte de filosofia, sociologia, a população, história, a população está precisando muito. Mas tudo isso é feito de modo a satisfazer o momento que estamos vivendo. Diferente de antes, agora vamos falar da função social da educação, né? Que é diferente da escola. A escola é a unidade escolar. Né? A função social da educação é uma garantia de empregos, a chamada empregabilidade, vinculada a uma concepção de educação estreitamente relacionada aos interesses do mercado econômico. Então, a educação hoje tem essa função de dar essa garantia de empregos, ou seja, se você tem um ensino fundamental, hoje não fundamental mais, hoje o ensino médio, que é exigido para a maioria dos empregos, né? Você já tem quase que um caminho andado no próprio mercado de trabalho, nem que seja por uma função mais básica possível, mas já tem meio caminho andado. Então, agora, formar para o mercado de trabalho não deve ser uma função da escola, né? É isso mesmo, né? Será que a escola tem que mesmo formar para o mercado de trabalho? Sim, porque vivemos, como falei, num mundo capitalista. E se vivemos num mundo capitalista, o que esse mundo exige, né? Exige um mínimo de conhecimento, de compreensão. Como eu falei, o mínimo, 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 para justamente não corromper de como tem que ser as bases sociais, né? Então, ela é mais sustentável, uma formação que, além de dar importância à produção intelectual, técnica e operacional, ele incorpore outras leituras de mundo, outros saberes, o olhar dos excluídos e dos diferentes. Então, essa é a função social da escola, é ser mais sustentável em uma formação que tem que dar importância quem eu sou no mundo, né? É claro, o mercado de trabalho é muito importante, mas eu tenho que entender qual é a minha função no mundo, e isso é a função da escola. A partir da década de 90, a gente começa a ter alguns documentos curriculares mais, como assim posso dizer, mais específicos, que melhoram de fato a educação. O primeiro documento, é óbvio, é a LDB, né, que foi promulgada, foi sancionada, né, em 96, no dia 22 de dezembro de 96, sob o número 9.394. Tanto que esse número vocês têm que gravar, 93, 94 e 96, né? Lei 9394 de 96. É só gravar. Esse você tem que gravar porque é a LDB atual. Lá traz as prescrições. Difícil hoje. Lá traz as prescrições curriculares para a educação básica, né? O que é necessário que a educação básica dê aos alunos, né? Que mostra o que as escolas precisam compreender para poder
transformar também a vida desses alunos, né? Também traz os conteúdos a serem ensinados que são estabelecidos pelos órgãos governamentais. Então, o nosso currículo atual, até mesmo o currículo da cidade, ele é tecnicamente proposto pelas ideias do governo, né? Por isso que quando as pessoas falam muito do kit gay, eu falei, gente, mas não tem kit gay. Eu que sou gay, nunca recebi um kit desse. Eu acho um absurdo. Eu tenho que receber um kit desse porque eu quero avaliar se é bom mesmo, né? Então, é óbvio que não tem, né? Então, tudo que é feito, que chega à escola, ele é pensado milimetricamente pelos governos que ali estão. É por isso que, por exemplo, no governo do PT, que ficou de 2003 até 90 e até 2003 até 2016, nós tínhamos muito a distribuição de livros na escola, né, através do FNDE, né, o Fundo Nacional Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e também do próprio FDE, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Por quê? Porque a ideia era dar acesso à cultura aos alunos, né? Eles recebiam aqueles livros paradidáticos, caríssimos os livros para comprar, mas eles recebiam de graça, né? Justamente para que pudesse superar aquilo que o mercado apenas espera, né? A LDB também traz a formação básica comum, né, que vai culminar hoje no que é a BNCC, e também traz os primeiros documentos com a formação por competências e habilidades, né? Ou seja, a formação não precisa ser apenas por conteúdo, eu tenho que formar e tenho que trabalhar as habilidades dos meus alunos, buscar essas habilidades, né? Mostrá-los que possuem essas habilidades e essas competências, né? E isso são exigências das mudanças tecnológicas ocorridas no mundo globalizado, né? A partir da década de 80, com o surgimento do PC, né, que é o Personal Computer, que é o computador de mesa, que a gente normalmente chama, mais pessoas chegaram ao mundo globalizado, culminou no início da década, primeira metade da década de 90, também o acesso à internet chegando aqui ao Brasil, e é óbvio, a educação precisava acompanhar também tudo isso, né? Porque eram transformações muito rápidas que estavam acontecendo e que precisavam ser inseridas também nesse contexto educacional. Criadas avaliações pelo Estado para analisar como o currículo é tratado nas salas de aula, porque, afinal de contas, criar um currículo é fácil. Como vamos ver se ele está dando certo? É através, especialmente, das avaliações externas, né? Em cada turma, em cada escola, em cada cidade, campo, município, estado ou região. E como geralmente esses currículos que são dados por redes, né, pelas redes, eles são um currículo uniformizado, né? Ele vem lá, ele é específico, ele tem que ser aquilo, no mínimo. Então, eles precisavam mensurar se estava dando certo. Daí surgem as primeiras avaliações. Também traz a ideia da gestão democrática, né? O pensar em implementar o projeto educativo da escola a partir da legislação e política educacional. Também surge mais claramente a figura do projeto político pedagógico e também para finalizar, o currículo em movimento, ou seja, um currículo que não é simplesmente um documento, sabe? Deixa eu pegar aqui. Não é só isso aqui, publicou isso aqui mesmo, né? Não é só isso, né? Não. O currículo é algo que ele vai mudando todo ano, né? Ele está impresso, ele tem lá as formas como devem ser trabalhadas e tudo mais, mas não é só isso, né? Ele precisa também receber algumas alterações porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas evoluem, coisas mudam, né? Por exemplo, do ano passado para cá, houve profundas transformações. Quem poderia imaginar que estaríamos tendo aula no Google Meet ou no Zoom, ou que usaríamos Google Classroom, apesar dessas ferramentas, por exemplo, no Estado, especialmente no governo do Estado, já estarem disponíveis para os educadores há muito mais tempo, tá? Pelo menos desde 97. Não, desde 2017, estou confundindo a década de 90 com a década atual. Desde 2017. Né? Mas é pouco tempo. Não. Para a educação, um mês já é muito tempo, né? Basta ver todo o forrobodó que falam que a escola vai fechar por 2 semanas, né? Para poder tentar diminuir, né, a questão da transmissão da Covid, como aconteceu aí
um monte de globalizou um monte de feriados, né? trouxe, colocou todos um do lado do outro. Então, se do futuro trouxe um do lado do outro. Então, aí já vem qual é como dá problema. Então, óbvio, o currículo precisa mudar também, né? Então, o que se deve ensinar e aprender, né? Então, a escola ela deve sim preparar os indivíduos para o mercado de trabalho, mas antes de um profissional existe um cidadão, um ser humano, é óbvio. Então, eu não nasci apenas para trabalhar. Eu sou uma pessoa que busca lazer, que busca convívio, que busca conhecimento, né? Não tenho síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, eu sou assim, você sempre assim. Não. Eu tenho nuances da minha vida que também precisam ser inseridas no meu dia a dia, além do trabalho. Então, aí entram o que chamamos de teorias curriculares, principalmente as não críticas, né, que é acho que a que mais utiliza hoje na escola, não crítica, as críticas e as pós-críticas, né? Já vimos falar sobre elas, né? E, obviamente, as inserções, as tecnologias de informação e comunicação, né? Chamadas de TICs, né? Para vocês terem uma ideia, um celular é uma TIC, né? A TV é uma TIC, né? Tem uma TV aqui, inclusive estou me vendo aqui, né? Onde geralmente eu coloco o vídeo que eu estou gravando e vejo vocês, vejo até o que vocês falam, né? Isso é uma TIC, né? Então, tudo isso hoje pode ser inserido dentro do contexto escolar de modo bem complementar e dando certo. O currículo e a prática educativa. Quais são os documentos, então, que influenciam a elaboração do currículo escolar? Né? Lembrando que o currículo escolar da escola, daquela escola, vai estar lá no PPP. Ó, do primeiro, nem vou dizer. LDB, claro, LDB, a Lei 9394 de 96, ela é a lei máxima da educação atual, especialmente da educação básica, né? Aliás, especialmente não, de toda a educação básica, né? Educação básica hoje, inclusive, é ensino infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Então, essas 4 etapas compõem a educação básica, o mínimo que cada brasileiro precisa ter de educação e ser ofertado, né? E tudo que norteiam esses 4 itens está lá na LDB. Tudo, simplesmente tudo, né? Só que, óbvio, ela é complementada através de outros documentos, né? Primeiro, óbvio, Plano Nacional de Educação, depois as diretrizes curriculares nacionais, até porque ela vai dar a base das que era PCNs e também hoje a BNCC, e as prescrições curriculares. A prescrição curricular é justamente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer o mínimo que tem que ter para se ensinar em território nacional. Ok? Então, nisso, a gente acaba criando 4 tipos de currículos, né? E ele vai estar dentro de um só, acredite, vai estar dentro de um só. Primeiro, é o próprio currículo formal, que é o oficial. Por exemplo, como vocês sabem, eu dou aula de língua inglesa, tanto no Estado quanto na prefeitura, né? Na prefeitura, eu tenho que seguir isso aqui, ó, o currículo da cidade. É que eu não tenho impresso o currículo paulista. No Estado, tem um símbolo aqui, ó, o currículo da cidade, ó. Esse é o símbolo, né? O do Estado é o currículo paulista, né? Então, eu tenho que seguir aquele currículo, porque é o currículo formal. Só que é só isso aqui. Se eu der isso aqui, tá certo? Se eu der isso aqui, tá certo. É o mínimo que tem que ter, porque ele é o formal. Só que a população que mora na Zona Norte, ela é completamente diferente que mora no extremo Zona Sul, né? Não vou nem dizer Zona Sul, extremo Zona Sul, porque a gente tem uma Zona Sul enorme, né? Que mora no Grajaú, ali no Parque Residencial Cocaia, ele vai ter um currículo completamente diferente, um currículo de vida, que eu falo de vida, situação de vida completamente diferente que quem mora em Perus, que vai ter um currículo de vida completamente diferente que mora na cidade de Tiradentes.
Então, isso então eu citei os três extremos da cidade. E olha que Perus não é nem tão extremo, porque tá, dos outros dois, ele está mais próximo do centro do que do que a cidade de Tiradentes ou até mesmo o Parque Residencial Cocaia. Isso é só para dar uma ilustrada para vocês entenderem, né? Nem dá para dizer o extremo oeste, porque a zona oeste é tão mínimo, que é o Butantã. Como assim dizer? O Butantã, sei lá, Vila Nova Osasco, ali na divisa, né? Então, isso tudo ele vai entrar no que chamamos de currículo percebido, né? Que é um currículo que traz uma necessidade do que eu preciso inserir também para complementar e contextualizar esse currículo formal, que é o oficial. Então, aí que entra, por exemplo, a questão dos projetos, ou a trazer algo específico para ser trabalhado dentro da sala de aula, e são outras coisas que eu vou diversificar a partir do que tem neste currículo aqui oficial, né? Esse aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, ele ainda é pequeno relacionado ao currículo paulista, que é do estado. Então, o currículo paulista que eu vou trabalhar, por exemplo, lá na minha cidade, em Santos, ele é diferente da capital, que é diferente de, por exemplo, de quem mora em Jundiaí, que é diferente de quem mora, por exemplo, em Campinas, que é diferente de quem mora em Presidente Prudente, que é diferente de quem mora em Cajati, ou Ubatuba, ou lá em Cunha. E olha que Cunha e Ubatuba é Cunha em cima e Ubatuba embaixo. Então, isso vai mostrar vai mostrar que eu preciso de algumas adaptações e que estão presentes nesse currículo percebido, que é o que eu percebo que eu preciso trazer para dentro do currículo oficial. Também vai ter o currículo operacional. Ele vai trazer mais aquelas necessidades que são vistas em conjunto com os professores para criar uma melhor articulação, não só com o currículo oficial, com o currículo percebido. Porque operação, currículo operacional é aquilo que efetivamente eu vou operar, que eu vou trabalhar. Então, pode ser que tenha coisas que eu não trabalho aqui no currículo oficial? Pode. Só que eu tenho que. Só tem detalhe. Eu tenho que trabalhar tudo que está aqui. Então, eu tenho que adaptar para esse conteúdo que não vou tão adentrar, para que ele fique de modo que eu possa também inseri-lo, mesmo de modo mínimo, aquela pincelada leve. Né? Eu preciso trazer também à luz do que eu vou fazer, que é o operacional. E, por fim, nós temos o currículo experienciado, né? Esse currículo experienciado ele vai trazer algumas inovações e ações que foram realizadas anteriormente pela escola, ou até mesmo pelo professor, ou até mesmo de algumas necessidades do currículo percebido. Né? Então, ele vai se chamar de currículo experienciado. Juntando esses quatro, eu consigo criar o currículo da escola. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Né? Os nomes eles são diferentes, as coisas os conceitos até parecem muito parecidos, mas não são bem assim, né? Primeiro que a interdisciplinaridade, ele diz que a gente tem que se abrir ao outro, né? Tem que ter uma interação entre as disciplinas, é algo que pode caminhar perfeitamente, por exemplo, português, matemática. Eu posso dizer, por exemplo, que todas as disciplinas são interdisciplinares, porque o professor de matemática, mesmo o professor de matemática, ele pode atuar muito bem como um professor de português em sua aula de matemática. Pode sim, acredite, vocês irão, inclusive, lançar mão muito disso, especialmente no Fundo 1. Por quê? Porque quando você vai ensinar o aluno a interpretar um enunciado de matemática, um problema matemático, você faz também a ação, por exemplo, de ensinar o aluno a interpretar um texto. Então, isso mostra a interdisciplinaridade que todas as disciplinas têm. Então, quando você vai dar uma aula de história e vai falar sobre os contextos históricos, você também está trabalhando português.
Por quê? Porque eu preciso compreender, eu preciso decodificar aquelas informações para eu compreender como aconteceu determinado fato, né? Então, isso para vocês entenderem que toda disciplina, na verdade, ela é interdisciplinar, né? Então, essa interação entre as disciplinas mostra justamente o que é interdisciplinaridade, né? Além disso, a interdisciplinaridade, quando você vai trabalhar mais efetivamente, especificamente voltada para ela, você procura situações, problemas para que sejam realizados a partir da ótica de cada uma dessas disciplinas que você deseja trabalhar, né? E, além disso, ela precisa de uma atenção para a realidade no qual aquele problema exige, né? Ou seja, eu posso usar o conhecimento meu de vida para poder responder uma questão matemática, ou até mesmo uma compreensão de um fato histórico, ou até mesmo entender o porquê que o solo, porquê que tem enchentes, né? Por exemplo, no meu bairro, né? Uma questão de geografia. E, além disso, a interdisciplinaridade ela promove também diferentes lógicas e caminhos para responder uma única questão. Porque se eu pensar exclusivamente com um conceito de português, eu vou pensar naquilo de procurar e encontrar a pergunta. Não, eu posso usar outros tipos de deduções, matemático, histórico, geográfico, científico, para responder algo. Então, isso é interdisciplinaridade. Já a transdisciplinaridade, ela é um pouquinho mais complexa. Ela é muito parecida com a interdisciplinaridade, mas ela traz conceitos, na verdade, são seis conceitos que precisam permear essa integração da interdisciplinaridade. É quando eu trago uma realidade que traz também conhecimentos históricos, realidades sociais, realidades políticas, realidades culturais dentro das disciplinas, né? Então, eu vou trazer justamente isso tudo para compreender um fato isolado. Então, ao contrário de que eu vou ter um problema para resolver, que eu vou precisar de um conceito específico, juntar duas ou mais disciplinas, a transdisciplinaridade ela parte de um fato, só um fato, para poder compreender de modo holístico, eu possa compreender a realidade dela atual, o contexto dela, a sua história, o seu social, a sua política, a sua cultura, para poder chegar no entendimento mais completo. Isso eu posso dizer é chamado de prática educativa, porque a prática educativa, apesar das pessoas quererem a escola ser partido, ela não é neutra. A prática educativa, ela vai ter sim sempre algum tipo de implicação. Eu mesmo falando com vocês, tem uma implicação, né? Não vou dizer que não há. Há sim um conhecimento que eu quero passar, algo extra que eu vou carregar. Não vou trazer apenas uma informação, simplesmente ler isso aqui, pronto, passei. Não, eu preciso dar alguma explicação, preciso dar uma contextualizada. E é nesse momento da contextualização que ela deixa de ser neutra, né? Por quê? Porque a prática educativa ela forma um perfil de sujeito. Então, ou eu transformo ou eu vou transformar um aluno a ser um sujeito passivo, né? Ou seja, que ele vai receber as informações e não está nem aí, é aquilo mesmo, né? O que a gente tanto fala da questão da alienação, das pessoas, gente, você tem que se informar e tudo mais, ou transforma ele num ser crítico, onde ele vai aprender a questionar o porquê que ele está fazendo aquilo, por que aquilo acontece. E questionar, gente, não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Esses dias me perguntaram por que a palavra que eu tenho perfil questionador, foi na semana passada, né? Me perguntaram como é que seria eu, né, uma coisa específica para fazer, né? E eu respondi o seguinte: eu não tenho como compreender as coisas sem questionar, porque eu não tenho como repassar algum conhecimento se eu não questionei antes. Porque se eu simplesmente recebi e passei, necessariamente eu não aprendi. Eu não quero chegar na frente de ninguém e falar assim, eu não sei, só sei que é assim. Não, aí eu estou sendo um sujeito passivo. Para ser um sujeito crítico, eu preciso questionar. E questionar não é necessariamente bater boca, é perguntar por quê, como, o quê, quando. Né? Como faz isso, né?
Como acontece, como isso se transforma, né? Inclusive, uma das coisas que mais me frustra é quando eu faço algum tipo de formação, especialmente relacionado aos governos, tanto estadual quanto municipal, é quando as pessoas falam, só sei que é assim mesmo, só sei que... Não, gente, tem um motivo. Qual é o motivo? Né? É que eles não querem que a gente saiba, né? Então, nesse caso da educação, né? Eles não querem, dos governos, né? Não querem, porque aí, né, a gente faz greve. Tô brincando. Não, é porque a gente eu não entendo o porquê, né? O governo tem muito medo de dar o conhecimento total da situação para os professores. Que parece que a gente vai liderar uma revolução. A gente pode, né? Só não faz. A gente pode. Então, além disso, a prática educativa cria uma demanda, né, que é virada, que é produzida através da ação, da reflexão, e após refletir essa ação, eu vou fazer uma nova ação. E pode ser uma repetição da primeira ou uma nova a partir daquela reflexão que eu fiz, reflexão crítica daquilo que eu fiz. Então, é isso, né? Avaliações externas, né? Essa é a parte mais chata da escola. E ninguém gosta da escola. Eu não ligo muito, não. Acho besteira, mas as pessoas não gostam muito, especialmente professores, diretores, porque a gente envolve uma avaliação um pouco mais padronizada, vamos assim dizer. Não tem uma visão específica que aquele grupo vai ter, né? As avaliações externas, ela tem como características a formação emancipatória, né, e a verificação. A formação emancipatória, ela se insere no processo de ensino e de aprendizagem como uma ferramenta para reflexão contínua sobre o progresso dos estudantes, né? Por quê? Porque a ideia da educação hoje é que o aluno ele seja capaz de realizar um desafio sozinho. O professor ele não tem que estar junto do aluno para ele resolver os problemas. A gente vai explicar como se faz e pede para as pessoas que façam isso, né? Isso, inclusive, o meu namorado ele acha ruim, porque às vezes às vezes não, eu faço isso sempre com ele. Eu convenci ele a fazer uma pós-graduação e fui dando algumas respostas muito básicas para ele, né? Porque a ideia que eu tenho enraizada é de não fazer isso para ele, né? E eu acabo às vezes ou confundindo um pouco do que deveria ser ou acabo pensando de forma errada, né? E ele tem uma certa dificuldade, por exemplo, com computador e tudo mais. Ele é de educação física, então ele não usa muito o computador, ele usa mais a questão, né, do dia a dia e tudo mais. E ele está fazendo a pós e eu falo para ele, não, você tem que fazer isso, e eu acho estranho quando ele não faz isso para ele não depender de ninguém, né? Porque eu faço isso. E eu acabo exigindo isso muito dele. Porque essa é a ideia que eu tenho de quando eu vou ensinar uma criança. Por quê? Porque esse formato é um formato que dá certo com as crianças e adolescentes. Ele já é adulto, né? Então não vai dar muito certo, né? Ele vai precisar ainda de algumas coisas extras que eu acabo não mostrando para ele ou não trazendo. Mas a avaliação externa, ela justamente traz essa questão da formação emancipatória, para mostrar o quanto o aluno consegue se virar sem a presença de um professor, de alguém que está ali dia a dia dele, que vai auxiliar ele a resolver esses problemas, né? E, além disso, a questão da verificação. Geralmente, essa verificação ela acontece apenas no final dos conteúdos estudados, para saber se o aluno tem a nota para ser aprovado ou reprovado, né? Ou seja, que é uma educação que é crítico, transformadora, mas, né, tem mas, enfim, detalhes, né? Mas não vamos criar polêmica. Né? A avaliação em aprendizagem, a avaliação, seja ela externa ou interna, ela deve ter sempre a função de corrigir o percurso. Essa é a ideia que todos nós temos, que é a coisa mais linda, fofa do mundo, cheia de flores, purpurinado, né? Que a avaliação ela é diferente de uma prova, né? A avaliação é justamente para poder que a gente consiga fazer essa alteração, essa correção, não só minha, como do aluno, né? E também de promover novos momentos de aprendizagem, de mudar rumos e rotas, né?
Por quê? Porque a avaliação e a aprendizagem, ele é um processo permanente de acompanhamento de saberes, né? Porque a avaliação, ela vai ter um olhar muito mais focado no currículo naquele que eu estou trabalhando. Lembra quando eu falei que o currículo da escola, ela permite 4 outros currículos, aliás, outros 3 currículos além do formal? Pois é, geralmente a avaliação externa não traz aqueles outros 3, não. Vai trazer apenas o formal. Este é um problema. E a ideia é que aquele currículo lá dos 3, aqueles outros 3, esqueci, operatório, operacional, que é operatório, o percebido experienciado, é que ele consiga realizar os desafios que eu estou falando agora, que eu falei agora há pouco, de modo autônomo, de modo emancipatório. Né? Ele consiga olhar assim, opa, vamos pensar aquilo que eu estudei e que eu posso utilizar para tentar superar esse desafio. Né? E também a avaliação, no caso das avaliações externas, ela também permite uma autoavaliação, porque se ele faz sozinho esse tipo de avaliação, ele consegue ver se ele está tendo sucesso ou não sem a visão do professor. Se sem aquele formato que o professor passou o conteúdo, realmente está não adequado para ele, mas se ele também está adequado ao conteúdo que ele está recebendo. Porque se ele vê similaridade com o que o professor está dizendo, ou o professor ensinou, ele vai conseguir resolver os problemas de boa. Quando ele não consegue, ele olha, está parecendo que está lendo manuscritos chineses, manuscritos antigos chineses, aí ele começa a se auto-sabotar, né? E aí é um processo que tem que voltar para a escola para retransformar esse conhecimento, né? Bom, a gente tem, né, a organização para avaliar e medir, né? E a gente vai aparecer isso através do Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, o SAEB, também pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que a gente fala muito disso ao longo do ano todo na escola, que é o índice do IDEB. E, óbvio, a própria LDB, ela mostra que existe a progressão continuada organizada em formas de ciclos, considerando o conhecimento como processo e vivência sem interrupção, né? Muita gente mesmo não compreende a questão da progressão continuada. Elas apenas falam, porque pagou, passou. Né? O pagou, passou, não. No caso da progressão continuada, ela vai ser mais no Estado. Né? Vai aparecer mais no Estado. Então, é aquela coisa assim, a pessoa vai para a escola e passa, simplesmente passa. Né? Só um instantinho. Bom, desculpa a interrupção. Então, como eu falei da progressão continuada, é relacionada a. Como posso explicar para vocês? Assim, a criança vai para a escola e simplesmente passa de ano, simplesmente passa. A escola está fracassada, porque o aluno não sabe nada e passa de ano. E a ideia é justamente ao contrário disso, né? A ideia é de que os alunos eles vão reprovar apenas em 3 momentos ao longo do ensino fundamental. Eles vão reprovar no 3º ano, no 6º ano e no 9º ano. Por quê? Porque dentro desses 3 anos o currículo é todo articulado, né? Então, a ideia é de que ele consiga recuperar um conteúdo que ele não compreendeu num ano específico no ano posterior. Só que ele precisa recuperar até o final daquele período. Ele precisa recuperar. Se ele não recupera, aí não tem jeito. Ele vai voltar para o último ano, que no caso é o 3º, o 6º, o 9º ano, para que ele possa realizar essas diferenças. E também porque
Basta lembrar que há algum tempo atrás os alunos realmente reprovavam ano após ano e após ano e após ano, né? Por que eles reprovavam? O que acontecia, né? Era apenas uma falha, né? Então, e o que acontecia quando a pessoa estava lá com seus 12 anos, estava na quarta série? Está lá no meio de um monte de criança, ele acaba não se identificando com aquele público que ali está e acaba abandonando a escola. É justamente para evitar isso. Então, essa recuperação, ela acontece de modo contínuo. Então, por isso que chamamos de progressão continuada. Né? E para compreender melhor a avaliação da aprendizagem. Nós já vimos na disciplina de avaliação da educação, eu acho que foi no ano passado que eu falei com vocês sobre essa disciplina, ou foi esse ano, agora eu tenho dúvidas. Mas eu tenho lá nos vídeos, tem uns vídeos. A avaliação da aprendizagem, como eu falei, ela é formada por 3 itens, né? A diagnóstica, a formativa e a somativa, né? A diagnóstica é realizada para obter informações sobre conhecimentos, aptidões e competência dos estudantes. Ela subsidia o planejamento e possui um aspecto preventivo, né? Por quê? A diagnóstica, eu vou trabalhar nela para poder compreender o quem são os meus alunos, qual é o conhecimento dele fronte àquilo que ele vai ser apresentado. Porque, dependendo das respostas que vierem, que vai ser através da avaliação diagnóstica, eu vou conseguir melhorar o meu processo educativo. Ele vai dar um norte da onde eu preciso seguir. Ele vai dar um start para aquele caminho. Ele vai mostrar o que eu preciso trabalhar ou não. Às vezes, essa avaliação diagnóstica vai mostrar que os alunos já até conhecem bastante determinado conhecimento e que apenas precisa de alguns ajustes, ou seja, às vezes você não precisa nem adentrar aquele conteúdo de modo profundo de início e apresentando, só ressignificando as informações para poder aprofundar em algo mais para frente. Que aí vai aparecer a figura da avaliação formativa, porque ela está incorporada no ato de ensinar para promover a aprendizagem. Ela detecta as dificuldades para corrigi-las rapidamente, ela traz uma proximidade, conhecimento mútuo e o diálogo entre o professor e o aluno, além de ser um apoio e compreensão nos processos de aprendizagem. A formativa, ela vai estar justamente ali na parte do meio, porque a partir dos resultados ali obtidos, eu vou conseguir identificar quais são os alunos com maior dificuldade, se todos os alunos estão com dificuldade, aí provavelmente o problema sou eu, né? Ou até mesmo para avaliar se por onde eu estou indo ou a forma que eu estou trabalhando está correta. Né? Então, a formativa ela não serve apenas para avaliar o aluno, ela serve essencialmente para me avaliar também. Então, é isso que tem a função da avaliação formativa. Essa é a função real dessa disciplina, né? Mostrar que eu posso fazer isso, eu posso estar fazendo isso, está dando certo, então vamos dar prosseguimento. Ou não, vou ter que alterar porque parte da classe não está entendendo isso, ou vou ter que retomar ou fazer algum outro trabalho, um outro processo pedagógico ali que dê certo todo esse conteúdo. Né? E, por fim, nós temos a avaliação somativa. Né? A avaliação somativa é o resquício ainda da pedagogia tradicional, porque ela é uma modalidade avaliativa bem pontual que ocorre no fim de um processo educacional. Pode ser no final do ano, do semestre, bimestre, ciclo, curso, entre outras coisas, né? E as principais características dessa prova, dessa avaliação somativa, ela é verificar, classificar, situar, informar e certificar. Então, ela verifica se o aluno tem aquele conhecimento que era desejado ao final daquele processo, ele classifica através das notas se o aluno está bem ou está ruim ou está mal, né? Situa também, não só eu quanto o aluno, se ele de fato aprendeu, né, tudo aquilo, informa para ele quais são as dificuldades que ele teve, né, mapeia, né, isso, e certifica, olha, aprovou, tá certo, bora lá. Ou não certifica, no caso. E é isso, gente. Hoje foi a terceira aula de teorias e aprendizagem do currículo, teorias e práticas do currículo, sobre o currículo escolar. Semana que vem a gente volta normalmente com a live ao vivo,
para vocês perguntarem pessoalmente, né, em bloco e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim lá no WhatsApp, eu respondo na próxima aula para vocês, tá bom? Também vídeo. Um beijo e até semana que vem. E bom finalzinho de feriado. Tchau.